Olá, tudo bom? Nós estamos aqui para iniciar o curso sobre História Pública e Democracia, e a minha fala vai ser uma fala mais institucional, uma apresentação do que seja a ANPU Ceará, e, enfim, vamos tentar deixar claro para vocês a importância do Encontro Estadual de História, que nós estamos organizando, a importância da associação que nós estamos representando e a importância da participação do número cada vez maior de historiadores vinculados a essa associação, principalmente no momento em que nós vivemos nesse nosso país. Mas vamos por partes. Vamos primeiro perceber o que seja a ANPU. A Associação Nacional de História, ANPU, nasce em 61, na cidade de Mariana, em São Paulo. E de lá para cá, ela vem passando por uma série de transformações. Por volta da década de 90, aquilo que nascia como Associação Nacional dos Professores Universitários de História acabou por compreender que precisava abrir espaço para outros grupos de historiadores que não exclusivamente aqueles que estavam vinculados à lida do ensino universitário. Então, a ANPU deixa de ser uma associação de professores universitários de história e passa a ser uma associação de historiadores, nas suas múltiplas atividades, nas suas múltiplas atuações. Manteve-se ANPU, porque, enfim, já estava conhecida há algum tempo, mas o nome da associação, de fato, muda de Associação Nacional de Professores Universitários de História para Associação Nacional de História. Bem, a ANPU Ceará surge em 75, na Universidade Federal do Ceará. E de lá para cá, a ANPU Ceará também tem passado por algumas transformações. A mais importante dessas transformações é a criação do CNPJ da ANPU Ceará no ano de 2014. Nós normalmente nos referimos a esse momento como o nascimento jurídico da ANPU. Ela teve uma vida de atuação, desempenho, trabalho, luta até 2014, e a partir de 2014 ganha o aporte desse CNPJ que nos possibilita participar de editais, que nos possibilita captar recursos, que nos possibilita estabelecer laços com entidades como o governo do Estado, enfim, nos possibilita uma atuação mais ampla no sentido de promoção de eventos, no sentido de promoção de fóruns de debate, de captação de recursos para publicações, enfim. Mas a ANPU lida, portanto, com os historiadores. E é preciso compreender de forma objetiva o que é a atuação desses historiadores, né? O que os historiadores fazem? Qual o papel do historiador na sociedade? Talvez seja essa a questão fundamental agora a se pensar. E para refletir sobre o papel do historiador na sociedade, que, já adianto, é um papel de transformação, nós somos um ofício de transformação, a história é um ofício de transformação, de mudança social. É preciso também pensar o que é a disciplina, como ela se constrói, como ela se comporta, como ela se efetiva na lida da produção do conhecimento, né? Então, a história, nós devemos pensar a história não simplesmente como aquela ciência que estuda o passado, ou, enfim, esses clichês que estão colocados na cabeça de praticamente todas as pessoas. Mas a história é muito mais do que isso. Ela é um espaço que de reflexão do saber humano, que está fundamentado, que está amparado por um tripé. E esse tripé é a reflexão,
a ação e a invenção. Eu disse que a nossa função enquanto historiador é transformar. Para qualquer processo de transformação, é preciso, antes de executar essa transformação, refletir sobre a transformação que nós queremos efetivar. Portanto, um dos tripés que sustenta a história é a ética. A ética como um espaço de pensamento, de reflexão sobre o quadro social, o quadro político no qual estamos inseridos. Depois da reflexão vem uma atuação política. É uma questão de ação. Pensamos, compreendemos como está o mundo, o que é o mundo, por que o mundo está dessa forma. E precisamos agir em relação a isso. Precisamos tomar um partido, tomar uma posição, tomar uma atitude. Nossa função é, sim, uma função política. Não é possível pensar a história sem pensar na sua dimensão política. E, como eu falei, ela é transformadora, porque a partir do momento em que refletimos e agimos, nós inventamos um mundo novo, nós propomos um mundo novo. A história é o espaço de poética de construção do mundo, né? A história, ela propõe algo. Ela não dá assertivas. Nós não damos assertivas sobre a realidade. Nós analisamos a realidade, tentamos compreender essa realidade e propomos outras realidades, né? Portanto, o historiador é esse ser reflexivo, ativo e poético. Deve ser este ser reflexivo, ativo e poético. E ele desenvolve essas ações de reflexão, ação e poética e invenção em alguns campos, em algumas atividades específicas. A mais clara e conhecida e percebida por todos é o ensino e a pesquisa de história. O ensino nos níveis fundamental, médio, universitário, enfim, e a pesquisa em história. Na verdade, ensino e pesquisa, cada vez mais, para nós historiadores, são coisas quase que indissociáveis. Não há um bom professor que não seja um bom pesquisador. E não há um bom pesquisador de história que não se envolva no processo de ensinar a história. Porque este tripé de ação, reflexão e transformação, ele envolve essas duas dimensões de forma muito íntima, e é difícil separar isso, né? Mas os historiadores não estão limitados a esses espaços de ensino e pesquisa. Os historiadores também trabalham na organização e conservação de acervos públicos ou privados. Os historiadores também dão consultoria em áreas político-culturais. Os historiadores também trabalham, fazem trabalhos técnicos de preservação, também atuam em casas de cultura, em museus, enfim. Percebam, é exatamente por isso, por conta dessa diversidade, dessa pluralidade da atuação dos historiadores, que aquilo que originalmente nasceu como uma associação nacional de professores universitários de história, sentiu a necessidade de se estabelecer como uma associação nacional de história. Nosso mundo é muito mais vasto do que a universidade. Nosso mundo é muito mais amplo que a universidade. E é exatamente nesse sentido que se pensou a proposta de tema do 16º Encontro Estadual de História do Ceará, realizado pela Ampul Ceará e em parceria, esse ano, com a Universidade Federal do Ceará. O tema é História Pública e Democracia. Bem, como se chegou a esse tema? A questão é essa, como se chegou a esse tema? Como de ordinário, os temas dos encontros estaduais são tirados em assembleia. Portanto,
na realização do último encontro estadual de História do Ceará, o 15º, realizado na Universidade Estadual do Ceará, os participantes da Assembleia propuseram o tema História Pública e Democracia para o encontro, o 16º encontro, o encontro que viria a seguir, que é sobre o qual me refiro agora. Pois bem, a proposta era, naquele momento, discutir, em 2016, julho de 2016, discutir como a história pública como a história vem sendo utilizada pelo público em geral, como a história vem sendo pensada e transmitida para além dos muros das universidades, né? Quer dizer, nós vivemos um momento bastante conflituoso no nosso país. Temos situações políticas bem difíceis de serem administradas, de serem toleradas, inclusive. E, nesse sentido, a Ampu-Ceará tem se destacado no cenário intelectual cearense, e não só cearense, como um importante espaço de contato entre estudantes, professores de graduação e pós-graduação, e professores do ensino médio e fundamental. Nós tentamos, dentro da associação, fazer diálogo entre todas essas áreas de produção de conhecimento, seja do ensino, seja da atuação em museus, enfim, onde os historiadores atuarem. Nós tentamos promover diálogo e troca de experiência entre esses grupos. Pois, nesse sentido, a Ampu-Ceará, ela hoje está diretamente vinculada a 8 cursos de graduação no estado do Ceará. 8 mais 1, e já eu explicarei esse mais 1. Hoje funcionam 8 cursos de graduação nas universidades públicas do estado do Ceará. Cursos presenciais. Então nós temos em Acarape o curso da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. No Crato, o curso da Universidade Regional do Cariri, a URCA. Em Fortaleza temos 2 cursos, o curso da Universidade Estadual do Ceará, UES, campus Itaperi, e o curso da Universidade Federal do Ceará, UFC. Em Icó, nós temos um curso de bacharelado em História na Universidade Federal do Cariri, UFCA. Em Limoeiro do Norte, nós temos um campus da Universidade Estadual do Ceará, que é a Faculdade de Filosofia do Aureliano Matos. Em Quixadá, nós também temos um outro campus da Universidade Estadual do Ceará, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, FECLESC, e temos o curso da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Eu falei 8 mais 1, porque acaba de ser criado em Crateús o curso de História na FAEC. Esse ainda não tem turma em atividade, penso, salvo engano agora, que o primeiro vestibular vai se dar agora em 2018. Mas bem, o que é que isso significa? Isso significa que todas as 7 mesorregiões do estado do Ceará estão contempladas com cursos de História. Isso significa que o pensamento em torno da história no estado do Ceará está difundido em todos os espaços possíveis e imagináveis do nosso território. E mesmo assim, a sociedade não domina o conhecimento histórico, não compreende como a história funciona, e então existe alguma dificuldade de algum ruído nessa comunicação. E o Encontro Estadual de História vem exatamente nessa tentativa de diminuir esse ruído. Quer dizer,
o tema História Pública e Democracia vai pôr em pauta uma discussão que surge na década de 70. Há disputas entre Inglaterra e Estados Unidos, enfim, mas surge na década de 70, numa historiografia de língua inglesa, que é a discussão sobre história pública. Quer dizer, em determinado momento, alguns historiadores julgaram importante pensar para além da universidade, a história produzida para além da universidade. E esse pensar a história produzida para além da universidade se dá, inclusive, na perspectiva de tentar compreender como é que o nosso discurso, professores universitários, o nosso discurso de professores universitários chega ao público e como é que o discurso do público em torno da história pode ser percebido tanto na sociedade quanto pelos historiadores. Põe em diálogo essas duas fábricas de produção do conhecimento histórico. Aquela que tem um cariz mais acadêmico e aquela que tem um cariz mais público. Enfim, esse debate que se vai levar no Encontro Estadual de História, ele está muito próximo daquilo que está colocado no artigo 4º do Estatuto da Associação Nacional de História, Seção Ceará. E o que é que diz esse artigo 4? Diz que a associação tem por objetivos o aperfeiçoamento do ensino de história em seus diversos níveis. Portanto, este encontro não é um encontro exclusivamente para os profissionais das universidades. Tanto assim que estamos neste curso. Tanto assim que estamos pensando este curso para trazer o debate até ao ensino médio do estado de Ceará. Nós temos também como obrigação, como dever estatutário, o estudo, a pesquisa e a divulgação do assunto história, dos assuntos em história, da história. Quer dizer, todos os problemas que são pertinentes à história, eles devem ser debatidos e discutidos na sociedade. E a ANPU deve ser um veículo para a facilitação desse debate. Nós também temos como dever estatutário a defesa das fontes e manifestações culturais de interesse dos estudos históricos, a defesa do livre exercício das atividades do profissional de história. E, por fim, a representação da comunidade de profissionais de história perante instâncias administrativas, legislativas, órgãos financiadores e planejadores, entidades científicas e acadêmicas. Perceba, a atuação da ANPU, segundo o artigo 4º do Estatuto, é muito ampla. Nossas obrigações, nossos deveres, nossos objetivos são muito amplos. E nós precisamos, por isso mesmo, ampliar a nossa voz na sociedade. Essa ampliação só se faz quando nós temos ao nosso lado setores de todos os espaços possíveis e imagináveis onde os historiadores atuam. Sejam os historiadores que pensam a partir das questões de patrimônio, sejam aqueles que pensam a partir das questões de gênero, sejam aqueles que pensam a partir das questões de teoria, e sim, sejam aqueles que pensam a partir da realidade da sala de aula, dos ensinos fundamental, médio. Todos têm voz e importância nesse espaço de construção de conhecimento. Todos têm voz e importância nessas atividades reflexiva, ativa e transformadora. É nesse sentido que o encontro vem convidar os professores do ensino da rede pública estadual a tomar assento
e a usar a voz. Então, diante desses, como eu acabei de falar, né, desses 8 cursos de História, mais um que estão em funcionamento no estado do Ceará, nós temos algo em torno de 140 professores somente no ensino superior, atuando somente no ensino superior, entre professores assistentes, adjuntos, associados, substitutos. Somente no ensino superior, 140. Mas eu muitas vezes me pergunto quantos professores do ensino médio nós temos na rede. Quantos professores de história do ensino médio nós temos na rede? Quer dizer, tomando as dimensões do estado do Ceará, a realidade deve ser enorme. E nós não temos essa representatividade colocada dentro da associação. Nós precisamos dessa realidade na associação, inclusive para traçar propostas e políticas de valorização da nossa atividade. Nós precisamos dessa voz, que não seja exclusivamente a voz das universidades, nem dos alunos de pós-graduação, mas também a voz dos professores do ensino médio e fundamental, para que nós possamos nos colocar enquanto produtores do conhecimento histórico na sociedade e tentar evitar alguns absurdos e algumas aberrações que nós temos visto constantemente nos jornais, nas revistas, no rádio, nos meios de divulgação de informação, como, por exemplo, as apropriações que têm sido feitas, que as pessoas têm feito da história para legitimar o retorno de uma ditadura militar. Isso é um absurdo, mas de um absurdo, Enfim, não tentarei me conter, porque é difícil, mas, de fato, assumir determinadas posturas, aceitar determinadas posturas calado, é deixar que certas posturas se manifestem, ganhem força e criem respaldo na sociedade. Qual a nossa função? Eu sinceramente não creio que a nossa função seja, acabei de dizer, a nossa função é reflexiva, é ativa e é transformadora. Portanto, eu não creio que nossa função seja exclusivamente viver para dar aula, viver para produzir um livro. Eu acho que a nossa vida como historiadores, eu penso que nossa vida como historiadores deve ser pautada na atuação política direta. E essa atuação não significa pegar na bandeira de qualquer partido. Está para além disso. Não significa lutar via sindicato. Está para além disso. Significa se fazer presente, consciente e ativo na sociedade. Um espaço como o 16º Encontro Estadual de História é um espaço fundamental para pôr em pauta as nossas angústias, para reorganizar as nossas ações políticas, para pôr em diálogo os nossos pensamentos, que podem, inclusive, serem conflitantes entre nós, mas que precisam, e sim, precisam ter um norte, uma direção que nos leve, que nos encaminhe para uma superação das dificuldades políticas que nós temos enfrentado hoje. Bem, do ponto de vista da gestão, a Ampul Ceará recebe sua diretoria, essa atual diretoria, em 2016. E este ano, em julho, nós encerramos nossas atividades como diretoria. Portanto, em julho de 2016 nós recebemos a Ampul Ceará e em julho de 2018
nós entregaremos para a próxima diretoria a ser eleita em Assembleia Geral no Encontro Estadual de História. Bem, a diretoria recebeu algumas pendências da diretoria passada, o que é natural, normal, e estamos fazendo e trabalhamos ao longo desse período de atividades na ANPU para solucionar determinadas questões e para avançar com a associação. Um elemento importante de ser pensado é a revista Imbornal, uma revista semestral, uma revista publicada na internet e, portanto, a cada ano, 2 volumes são lançados na internet e ela estava com defasagem de número. Esse problema nós conseguimos resolver e agora ela começa novamente a regularização das suas publicações. É importante falar da Imbornal porque, diferente do que possa parecer, ela é um espaço também para os professores da rede, tanto pública quanto municipais. Quer dizer, há a publicação de textos de professores das universidades, não só do Estado, inclusive nós já tivemos publicação de professores de fora do país também, mas há espaço para a publicação dos professores da rede. E são esses professores que podem diagnosticar da melhor forma as realidades vivenciadas na rede. Quer dizer, na revista Imbornal, os professores que estão atuando tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, eles não só podem, mas devem apresentar suas experiências seus relatos de experiência, suas experiências de sala de aula. Aqueles que porventura estejam vinculados a um programa de pós-graduação, um mestrado, um doutorado, esses devem relatar suas pesquisas, enfim. Mas o fato é que a Imbornal, a revista Imbornal, é uma revista para todos. E mais, não precisa estar associada à ANPU para publicar. É uma pergunta que normalmente aparece para a gente. Não, é uma revista absolutamente aberta para a publicação de todos e de todas que estejam interessados em contribuir com a revista. Também como atividade de gestão desse período 2016-2018, nós tivemos a reativação do nosso assento na COFIC, que é a Coordenação de Patrimônio Histórico e Cultural da Prefeitura de Fortaleza, e nós também conseguimos um espaço na Coordenação de Patrimônio de Sobral. Portanto, nós temos 4 assentos em conselhos de patrimônio. Nós reativamos o sítio da ANPU Ceará, e ele estava parado, agora ele volta ao ar, e, portanto, os processos de filiação e de comunicação com a diretoria ficam muito mais facilitados, e pedimos que todos vocês acessem o sítio da ANPU, www.ce.anpu.org, deve aparecer aqui por baixo, se eles fizerem a edição bonitinha, e, enfim, filiem-se. A filiação dos professores do ensino fundamental e do ensino médio, dos professores da rede estadual, dos professores das redes municipais, é importantíssima para a gente. Não porque nós queremos ter número, mas porque esse diálogo, como eu já havia colocado, é fundamental para que nós possamos perceber de forma mais clara, objetiva e verdadeira as realidades de um espaço que é muito distante da lida dos professores universitários. Por mais que nós tenhamos acesso a esses espaços através das disciplinas de estágio, metodologia do ensino, ou mesmo das pesquisas que nós desenvolvemos em torno da área de ensino de história, ninguém melhor para falar sobre essa realidade do que os próprios professores que atuam nessa realidade. Então, filiem-se. Hoje nós nós estamos com uma realidade mais ou menos em torno de 40% dos nossos associados são
alunos de programas de pós-graduação, cerca de 30% dos nossos associados são de professores universitários e apenas 27% dos nossos associados são professores da rede. São professores da rede estadual, são professores das redes municipais ou mesmo da rede privada de ensino. De modo que seria interessante essa participação. De 2016 a 2018 nós tivemos um incremento no número dos nossos filiados. Nós começamos 2016 com cerca de 140 filiados, em 2017 154, em 2018 estamos, até o presente momento, com cerca de 174 filiados. A ideia é que nós possamos crescer ainda mais e abranger um número significativo de professores, de historiadores e de profissionais da área de história que estão estabelecidos no estado do Ceará. Só a Secretaria de Educação do Estado deve ter, 3.000 professores de história. Enfim, é uma meta grande a ser perseguida ainda, pelo menos 50% disso seria interessante para a nossa associação, para fortalecer os nossos debates, para fortalecer as nossas lutas. Enfim, como é que nós vamos alcançar esse diálogo? Sinceramente, é uma preocupação nossa e uma estratégia, por exemplo, foi a abertura desse curso em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Mas o fundamental é ouvir os professores, é ouvir a necessidade desses professores, é conhecer o interesse e a disponibilidade, enfim, a realidade desses professores para que nós possamos trabalhar lado a lado com eles. Por fim, em 2018, nós estamos realizando o 16º Encontro Estadual de História do Ceará, e também nesse ano nós vamos publicar o primeiro livro da Ampul Ceará, né? Então, a partir de agora, eu gostaria de, antes de passar para a discussão mais interna do que será o nosso encontro, apresentar rapidamente a nossa diretoria. Nossa diretoria atual é composta por mim, professor Tito Barros Leal, da Universidade Vale do Acaraú, pelo professor Gleudson Passos Cardoso, da Universidade Estadual do Ceará. Ele é o nosso vice-presidente. Como secretário-geral, nós temos o professor Mário Martins Viana Júnior, da Universidade Federal do Ceará. Como primeiro secretário, o professor Alisson Bruno Viana, da Universidade Estadual do Ceará. Como segundo secretário, e aqui note-se uma importante realidade construída pela Ampul Ceará, gestão 2016, gestão 2018. Nós abrimos espaço para professores da rede integrarem a diretoria em quase 50%. Né? Portanto, nós temos como segundo secretário o professor Francisco Adoniran Ramos, tanto da rede estadual quanto da rede municipal em Fortaleza, a professora Vanessa de Souza, professora também da rede estadual, e o professor Carlos Virgílio Freitas, Cavalcante Freitas, também professor tanto da rede estadual quanto da rede privada de ensino. Perceba, são 3 professores num corpo de 7 professores que atuam na diretoria. São 3 desses 7, são 3 que participam na vivência da rede, né? Mas e o encontro estadual? O que será esse encontro estadual de história? O tema do encontro é História Pública e Democracia. Sobre democracia nós já falamos um pouco, mas o que seria a história pública? A história pública surge na década essa ideia de história pública, esse campo de pensamento da história surge por volta da década de 70, há uma disputa entre o mundo americano, há uma disputa entre o mundo inglês, o mundo historiográfico americano, o mundo historiográfico inglês, mas enfim, surge
por volta da década de 70, para discutir como outros espaços, que não os espaços da história, se valem, se utilizam dos conhecimentos da história. Portanto, como os políticos usam a história, como o jornal usa a história, como, quer dizer, toda uma discussão em torno das apropriações do saber histórico por outros elementos que não sejamos nós historiadores. Bem, fundamentalmente o encontro estadual de história, o 16º Encontro Estadual de História do Ceará, vai discutir, portanto, esses dois elementos, as apropriações do saber da história e a democracia. Nos dias de hoje, eu penso que nada mais atual para ser debatido no encontro de historiadores. De modo geral, o tema da democracia está estabelecido em todos os encontros estaduais de história que acontecem por essa fase, agora, por esse ano, em torno de todo o Brasil, né? Cada sessão estadual, sessão AMPU Bahia, AMPU São Paulo, AMPU Rio de Janeiro, AMPU, enfim. Cada sessão estadual desenvolve nos anos pares, 2018, por exemplo, os encontros regionais. E a AMPU Nacional desenvolve nos anos ímpares, 2017 foi o último, 2019 será o próximo, o Simpósio Nacional de História. Pois bem, o Encontro Estadual de História do Ceará vai acontecer entre 24 e 27 de julho de 2018 na Universidade Federal do Ceará. E esse encontro, ele tem uma dinâmica que já está estabelecida, já é uma dinâmica consolidada dentro dos encontros estaduais de história que vêm sendo realizados ao longo de 16 edições. Nós temos reuniões administrativas, nós temos mesas redondas, nós temos conferências, simpósios temáticos, minicursos. Esse ano, especificamente, nós teremos um lançamento coletivo de livros e nós temos atividades culturais. Nas reuniões administrativas, nós discutimos, normalmente, os problemas que dizem respeito às experiências do historiador. Nós temos um fórum de graduação, do qual participam todos os cursos, todos os coordenadores dos cursos de graduação, é aberto a todos os professores, é aberto a todos os alunos de graduação, dos 8 cursos de História em funcionamento e, obviamente, do 9º curso que está em processo de implementação. Nós temos também o Fórum dos GTs, são 5 GTs na AMPU Ceará. Nós temos o GT de ensino, de história, nós temos o GT de história cultural, nós temos o GT de história global, nós temos o GT de história da saúde e das doenças, e nós temos o GT de história política. Então, cada um desses 5 GTs se reúne com os seus membros e discutem as atividades do próximo biênio, discutem a alteração da coordenação dos GTs, discutem o que são, as pesquisas que têm sido desenvolvidas nesses GTs. E nós temos a Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, nós discutimos fundamentalmente os encaminhamentos do próximo encontro, onde será o próximo encontro de história, qual o tema do próximo encontro de história, e nós temos também a eleição da nova diretoria que assumirá a gestão da AMPU Ceará. No caso das mesas redondas, nas mesas redondas nós temos um espaço para refletir e debater sobre questões contemporâneas do cotidiano dos historiadores. Quer dizer, aqui relatos de pesquisa, prática política, experiência docente, tudo isso se entrecruza e obviamente, sintetizado em temas específicos, 3 nomes se põem a dialogar entre si e com a plateia audinte. Então,
Nós temos 3 mesas planejadas para esse encontro de história. Uma mesa é a História Pública e Democracia Brasileira hoje. A segunda mesa será História Pública e Ensino de História em Tempos de Retrocesso. E, por fim, a terceira mesa, História Pública e as Apropriações do Saber Histórico. Notem que cada mesa tem o título de um módulo desse curso. A ideia é que vocês possam, portanto, acompanhar esse curso como uma prévia do que pode vir a acontecer, do que vai acontecer lá no encontro, né? As mesas vão acontecer entre os dias 24 e 26 de julho, das 17h30 às 19 horas. E para as mesas nós temos alguns nomes, nomes das mais variadas universidades, fundamentalmente do Nordeste. Então nós temos Nuno Pereira, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o Francisco Linhares, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a professora Carla Silvino, da Universidade Federal do Piauí, mas temos também professores da rede, o professor Helder Nogueira Andrade, professor da rede estadual do Ceará, né? Do ponto de vista das conferências, nas conferências nós teremos um espaço para ouvir o pensamento de nomes já referenciais nos seus estudos no campo historiográfico, e neste encontro especificamente nós teremos o prazer de ter 4 conferências de altíssimo nível. A conferência de abertura será feita pelo professor Bruno Leal Pastor de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é o responsável por aquele sítio Café História. Aqui embaixo deve aparecer também, se o pessoal fizer a edição bonitinha, o endereço, de cabeça eu não lembro, mas vai aparecer aqui, provavelmente. A professora Sônia Menezes, da Universidade Regional do Cariri, da URCA. Ela é um nome referencial no estudo de História Pública aqui no Ceará. O professor Lígio Maia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um grande estudioso de questões indígenas e história colonial. E na conferência de encerramento nós teremos a participação muito bem-vinda do professor Roger Chartier, do Collège de France, e da Universidade de Pensilvânia. Enfim, as conferências estão abertas ao público, vão acontecer do dia 24 ao dia 27 de julho, sempre das 19h30 às 21 horas. Como usual, nos encontros estaduais de história, acontecem as sessões de simpósio temático. Bem, esse ano nós teremos 21 sessões de simpósios temáticos. Elas vão versar sobre os mais variados temas possíveis e imaginados. Nós teremos ensino de história, nós teremos simpósio temático sobre história local, nós teremos simpósio temático sobre história agrária, nós teremos simpósio temático sobre residualidade. Nós teremos, portanto, 21 simpósios temáticos à disposição para o público participar. Todos podem propor comunicações nesses simpósios temáticos. Esses simpósios são espaços para diálogo de pesquisas, troca de perspectivas, enfim, as pessoas se reúnem nesses espaços para trocar suas experiências em torno das pesquisas que têm realizado, dos estudos que têm posto em avanço. Também teremos 7 minicursos no 16º Encontro Estadual de História, sendo esses minicursos das mais variadas temáticas também. Por exemplo, nós teremos um minicurso sobre história indígena, um ou dois minicursos sobre ensino de história,
salvo engano, um minicurso especificamente sobre a BNCC, nós teremos minicursos sobre religiosidade. Portanto, esses minicursos serão ministrados pelos professores que os propuseram, com uma carga total de 9 horas aula, né? Esse ano o encontro também contará com um momento de lançamento de livro coletivo, quer dizer, um lançamento coletivo de livros, e esse lançamento coletivo de livros será capitaneado pelo lançamento do primeiro volume publicado pela Ampu Ceará. Poderá participar desse espaço de lançamento de livro qualquer pessoa que tenha interesse. O único pedido que a Ampu Ceará faz é que esse proponente, essa pessoa que esteja interessada em lançar seu livro no encontro, esteja associado à Ampu. E aí também não interessa a qual Ampu ela esteja vinculada. Ela deve estar vinculada à Ampu Ceará, à Ampu Bahia, à Ampu Piauí. Isso não nos interessa. Nos interessa que estejam vinculadas a um Ampu e, obviamente, em dias com suas anuidades. E, por fim, nós teremos atividades culturais no 16º Encontro Estadual de História. Que atividades culturais serão essas? Abrindo as conferências, na abertura de cada conferência, nós teremos um espaço de acolhimento para as pessoas que vão assistir, para a plateia, né? Quer dizer, então, na primeira conferência, na conferência do professor Bruno Leal Pastor de Carvalho, nós teremos o grupo Choro Grande, da Universidade Estadual do Ceará, regido pelo professor Pablo Garcia, do curso de música. Nós teremos na segunda conferência a participação do grupo Verso de Boca, um grupo de fala de poesia, dirigido pela professora Elizabeth Dias Martins, da Universidade Federal do Ceará. E na terceira conferência, a conferência do professor Lígio Maia, nós teremos a participação do Quinteto Agreste, um grupo com mais de 30 anos de carreira aqui no Ceará. Estamos ainda tentando negociar alguma possibilidade de um encerramento, mas isso obviamente demandará algum recurso que nós ainda estamos buscando e não podemos garantir. Mas, de forma geral, essas são as atividades culturais que se realizarão na Ampu Ceará. Bem, esse é o 16º Encontro Estadual de História do Ceará. Espero que vocês participem, espero que o curso que está se iniciando contribua para a formação de vocês, para o desenvolvimento do interesse de vocês em participar desse encontro. A Ampu Ceará está sempre de portas abertas. A Ampu Ceará pode ser acessada via Facebook, via Instagram também, pelo sítio da Ampu Ceará, que já foi apresentado, e não falo só por mim, mas tenho certeza falo por todas as próximas diretorias que hão de vir. Estaremos sempre à disposição dos professores do ensino fundamental, do ensino médio, bem como dos professores universitários e de outros atores da produção do conhecimento histórico para ajudar no que preciso for. Muito obrigado.